Oi, gente, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, vamos meditar na palavra de Deus, vamos orar também e Deus vai nos abençoar grandemente em nome do Senhor. Hoje começamos o programa Ore Comigo. É, na verdade, a palavra de Deus que nós vamos estar ministrando e com o objetivo de realizarmos várias orações no momento que nós estivermos com você aí na sua casa, enfim, e Deus vai abençoar. Por isso, uma coisa muito importante, envia seu pedido de oração, curte também, compartilha com seus amigos essa live com o propósito de todas as pessoas que precisam de um milagre orarem comigo. Amém? Ora comigo. Pastor Pavan, todos os dias estaremos aqui com você e ministrando a palavra do Senhor, que é o mais importante. Amém? Algo muito importante que você vai aprender hoje à noite, todas as coisas que existem, nós também, tudo depende da palavra de Deus. E o milagre, principalmente o milagre, ou seja, todos os milagres que o Senhor Jesus operou foram por meio da palavra dele, né? Então é muito importante que você compreenda essa posição espiritual e essa condição que você deve assumir, biblicamente falando, com o propósito de você não perder, digamos, nenhuma oportunidade de receber milagres, ok? O Senhor, Ele quer operar milagres na tua vida e Ele quer e vai abençoar você, mas você precisa crer, assumir posição espiritual no Senhor e Deus vai ser contigo. Então, todos os dias nós estaremos orando com você. Então, ora comigo. Fica ligado aí, já na sequência nós vamos estar orando em nome de Jesus. E algo importante, escreva nos comentários o teu pedido de oração, compartilha também essa live com pessoas que estão enfermas, pessoas que precisam de um milagre. Nós vamos orar sobre a palavra de Deus e Deus vai operar maravilhas em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 8, versículo 14. Se você tem a sua Bíblia aí, pega, por favor, a tua Bíblia e vamos meditar em nome do Senhor. Um abraço, Ilza. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe tua família, tua casa, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 14. Mateus 8, 14. Deus vai abençoar o pessoal que está chegando aí. Logo na sequência eu vou fazer a primeira oração, tá, gente? Então, fica ligado aí, a questão de 4 minutinhos, já vamos orar a primeira, digamos, fazer a primeira oração. Mas eu quero que você preste atenção nisso aqui. Aqui está a chave do milagre. Mateus 8,14 diz: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre. O que é interessante é que Jesus entra na casa de Pedro e o que chamou a atenção dele é que a sogra de Pedro estava com febre. Então, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele vai observar os problemas que estão na vida dessa pessoa. Uma coisa importante, Deus conhece a tua vida melhor do que você mesmo, porque Ele é o autor da tua vida. Então o Senhor, Ele conhece todas as nossas necessidades. E aí diz a palavra: e tocou-lhe na mão e a febre deixou e levantou-se e serviu-os. Tem outro evangelho que diz que Jesus deu uma bronca na febre, repreendeu a febre. Por quê? Porque por detrás daquela febre existia uma ação espiritual. Na verdade, gente, tudo que vem para tirar nossa paz, vem para matar, roubar e destruir, Jesus diz lá em João 10,10 que é a obra do inimigo. Ele veio nos dar vida e vida com abundância. Mas aí eu quero que você preste atenção no 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com a sua palavra. Aqui está a chave. A chave do milagre, a chave da bênção, a chave da vitória está nesse entendimento. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Não um grupo apenas, mas todos. Com o que, pastor? Com a palavra. Então, para você ter uma ideia, gente, como Jesus procedia, isso nós devemos entender. Da mesma forma como o Senhor Jesus procedia diante das adversidades, é como nós devemos agir também hoje. E aí uma coisa importantíssima: o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma,
E o poder de Deus é o mesmo, ou seja, Deus opera maravilhas na nossa vida por meio da palavra dele. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é escudo para todos aqueles que nele confiam. Quando Jesus foi tentado pelo inimigo lá em Lucas 4, ele usou a palavra escrita para se defender do diabo e venceu a tentação contra Satanás recitando a escritura. Por isso, naturalmente, coisa mais certa que é que diz em Mateus 8,16, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com o quê? Com a sua palavra. Com a palavra dele, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então olha só como é interessante isso, pensa comigo. O Senhor Jesus, ele também disse, no meu nome quem crê expulsará demônios e curará enfermos. Ele está dizendo que a pessoa que crê no nome dele, nós cremos por meio da palavra. É ou não é verdade? Por meio da palavra é que nós passamos a crer no nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, por meio da palavra, porque ele usou a palavra para nos ensinar, ele disse, quem crê no meu nome expulsará demônios e curará enfermos. Então, pela palavra de Deus, tudo foi criado, inclusive os nossos órgãos, membros, tudo foi formado pelo poder da palavra de Deus. E aí eu digo para você, Deus é poderoso para restaurar teu coração, teus rins, teu fígado, teu pâncreas, teu intestino, o teu cérebro, a tua garganta, teu pulmão, ou seja, qualquer órgão do nosso corpo. A palavra que nos criou é poderosa para recriar, inclusive, qualquer órgão do nosso corpo. Domingo nós tivemos um testemunho, gente, muito forte. Já vou orar. Depois desse, eu quero contar para você entender como é. A irmã Maria de Farroupilha, ano passado ela foi fazer exames, ela tinha 25 a 30% do coração dela, de batimentos. 25 a 30%. Ou seja, algo gravíssimo. Resultado, nós oramos, ela fez tratamento médico, mas nós começamos a orar, ela era para ter partido. Resultado, foi fazer exame agora, o médico olhou para ela e ficou admirada, a médica. Ela contou o testemunho domingo chorando na igreja. Um detalhe importante, um câncer no intestino também curada. Por isso, gente, tem que observar a palavra. Eu sempre digo uma coisa, combata contra as enfermidades por aquilo que está escrito na tua Bíblia. Deus vai ser contigo. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença e, meu Deus, eu apresento a vida de cada pessoa nessa primeira oração e, Deus, coloca em tuas mãos a vida, a alma, o espírito, a carne de cada pessoa. Meu Deus, eu apresento a ti cada uma dessas vidas que agora estão comigo, unindo a fé delas com a minha fé e, Pai, nós invocamos o teu nome sobre a vida dessas pessoas, sobre as nossas vidas. Meu Deus, olha, contempla, observa. Meu Deus, cuida, Pai, acerca do pedido de oração de cada pessoa. Atenta com os teus ouvidos, como diz a Escritura. O Senhor inclina os ouvidos para nos ouvir. Meu Deus, responde-nos conforme a oração que fizemos sobre a tua palavra. Porque o Senhor Jesus, quando ele operou milagres, foi por meio da tua palavra. E a tua palavra diz que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Por meio da Escritura Sagrada, sobre a tua promessa, Senhor, que diz: o Senhor Jesus levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Sobre a tua palavra e na autoridade do poderoso nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda ação do diabo, toda doença, toda morte, toda obra do inferno, do alto da cabeça à planta dos pés, dores, tumores, caroços, câncer, diabetes, infecções, inflamações, problemas cardiorrespiratórios, Covid-19, sequela de Covid, sequela de derrame, ameaça de infarto, ameaça de derrame,
todo mal, toda doença, toda obra do diabo eu mando, ordeno e exijo. Todo mal sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E meu Deus, é para a glória do teu nome, para teu louvor que nós oramos. Repreendo todos os males, ordenamos e mandamos. Sai todo mal da vida dessas pessoas, assim como das suas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus. Respira fundo aí e diga: eu estou sarado pelas feridas de Jesus. Eu estou abençoado em todas as áreas da minha vida, em nome do Senhor Jesus. É muito importante você entender que uma coisa que é muito real, gente. A nossa luta, ela não é física. Ela se dá no campo espiritual, nas regiões celestiais. E isso a gente vê, agora eu vou abrir rapidinho aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10. Olha só que interessante isso, gente. Olha o que diz a Escritura, Efésios 6,10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, duas situações que a gente tem que buscar fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. O que é buscar em Deus, pastor, o fortalecimento? É na palavra. E o que é a força do poder de Deus? É a palavra. O apóstolo São Paulo dizia: porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Aí eu quero que você preste atenção nisso. Partindo do princípio aonde Jesus é a palavra e o evangelho é o poder de Deus, com qual propósito nós devemos compreender esses versículos? Com um objetivo só: você se colocar na palavra e assumir essa unção, esse poder que está disponível para todos por meio da palavra. A partir do momento que Jesus é a palavra e o evangelho, Jesus é a palavra e a palavra é o evangelho, nele está o poder. Então, o objetivo de Deus é que você se coloque, assuma a tua posição na palavra. Com qual propósito, pastor? Você resistir, vencer, combater contra o inimigo, triunfar sobre toda a ação do diabo por meio da palavra, por meio do poder de Deus. Por isso diz a Escritura: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Se fortalecer em Deus é meditar na palavra, é crer naquilo que está escrito para você ter comunhão com o Senhor Jesus. Amém? E na força do seu poder naturalmente, por meio da palavra que Deus criou tudo que existe e tudo que há. Então olha como é interessante. E aí diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então a nossa guerra, pessoal, ela não é física, ela é espiritual. Eu sempre tenho dito uma coisa: o inimigo que é o nosso inimigo nós não vemos. Nós vemos e percebemos que ele está agindo quando tem um problema. Mas num contexto físico, tu não vê o diabo. Essa é a realidade, ele é espírito. E para você combater contra alguém que é espírito, só se unindo com quem é espírito. E aí Jesus disse: meu Pai, Deus Pai, é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, um princípio que você tem que entender: a tua vida, a nossa vida, ela depende totalmente da palavra de Deus. Não tem outra explicação, não tem nenhuma lógica que possa ser, digamos, dita por ser humano, por o maior cientista que seja, que ele possa, digamos, anular a questão da palavra de Deus, da importância da palavra de Deus para a nossa vida. A partir do momento que eu sou criado pela própria palavra, eu dependo da palavra. Não tem outra explicação, não existe. Por isso Jesus, na tentação lá no deserto, Jesus disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas do quê? Quem sabe aí? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso você tem que tomar posse do quê? Da palavra de Deus. Não viver como se você fosse um estranho também. Gente, uma coisa muito importante que você deve mentalizar, guardar no teu espírito é isso. A partir do momento que você, primeiro, começa a ter o desejo de ler a Bíblia,
você começa a ter entendimento, ainda que seja o mínimo, do que está escrito na Bíblia, é a ação do Espírito Santo em você. Não é uma coisa humana, é a ação de Deus. E aí que entra a questão que você tem que observar. Tudo que Deus revela para nós pela palavra dele pertence a quem? A quem ele revelou. Por isso você precisa compreender que a tua vida espiritual, ela depende, não só espiritual, mas a física, totalmente da palavra, porque a palavra te cria, pela palavra você vive, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando você está sendo atacado por uma ação espiritual, pastor, fui para o médico, fiz exames, o médico não sabe o que eu tenho. Ou fui para o médico fez o exame, eu estou com isso, tem isso, aquele outro. O médico diz lá, pastor, o que a palavra de Deus diz? Pelas feridas de Jesus fomos sarados. Então, ao mesmo tempo que você está sentindo um problema, alguém vai dizer, o médico vai dizer que você tem determinada doença, mas você não pode assumir isso para a tua vida. Por isso eu tenho dito para as pessoas, quando você vai no médico e o doutor diz, você tem tal doença, você diz, não, eu tenho Cristo. Amém. Não assuma a enfermidade jamais na tua vida. Porque tudo que nós ouvimos é espiritual. A palavra que sai da minha boca, mesmo que eu não estivesse ministrando a palavra que está na Bíblia, a palavra que sai da minha boca é espiritual. Porque não pego, não vejo, você ouve. Então imagina uma coisa, você vai no médico, o médico te larga uma bomba nos teus ouvidos. Essa palavra vai entrar onde? Dentro do teu espírito. E a maioria das pessoas simplesmente assume aquilo que é negativo, aquilo que é para a morte, aquilo que o doutor disse, quando na verdade deveriam quebrar essas palavras. No momento que tentou entrar, você já diz, eu estou sarado pelas feridas de Jesus. Jamais saia do consultório médico dizendo, eu estou com câncer e eu vou morrer. Você está assumindo a tua morte. Não adianta nem orar. Por quê? Porque as palavras que regem o mundo físico são espirituais. Quer seja a palavra de Deus ou até a palavra que sai da boca do homem. Entendeu? Mesmo que não seja a palavra bíblica, a palavra que sai da boca do ser humano, ela é espiritual. Não tem nada de física. Volto a dizer, para você não esquecer, você não pega e nem vê a palavra, você só ouve. Então esse som, esse ato de falar é algo que é espiritual. Por isso nosso mundo físico é regido pelo mundo espiritual. Não tem como fugir disso, pessoal. Por isso, nunca assuma o que as pessoas dizem negativamente acerca de você. Seja quem quer que seja, ainda que seja o pastor Pavan, nunca assuma qualquer palavra que seja negativa contra você. Muitas pessoas crescem, por exemplo, assim, frustradas, amarguradas, magoadas, porque a vida toda ouviram palavras de desgraça. Tu não vai ser nada na vida. Tu não sei por que tu nasceu. Às vezes tem os pais, isso é um diabinho. Meu Deus, gente. Olha o que o pai e a mãe estão falando, é um diabinho. Capetinha. Sei lá mais o quê. Estão sendo usados pelo demônio sem perceber. Os filhos crescem. Ah, esse meu filho não sei, mas... Não, eu acredito que vai me dar problema. Olha a cabeça dos pais. A pessoa sente uma coisa ruim e ao invés de quebrar a maldição, ela amaldiçoa. Ela libera a palavra da maldição. Por isso, um monte de palavras do inferno o diabo vai jogar sobre você como seta inflamadas do maligno, para você ter um pensamento. Um pensamento ele é palavra, é um pensamento. Mas quando tu perceber, aquele pensamento vai se transformar numa palavra. Então, tudo que você pensa é uma palavra espiritual que está aqui. E quando você fala, já era, meu irmão. Você está assinando aquilo que você sentiu, pensou, olhou para alguém. E por aí fora vai, irmão. As pessoas, é como dizem, né? O peixe morre pela boca.
Jesus mesmo disse, o homem não é contaminado pelo que entra na boca, mas pelo que sai da boca. Então é muito importante nós observarmos essas questões que envolvem a questão da palavra. E aí, naturalmente, a nossa luta vai ser onde? No mundo físico? Esquece. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Quando diz carne e sangue, não temos que lutar contra seres humanos. Mas contra o quê? Mas contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Gente, quem não aprende a lutar no mundo espiritual vai levar pau a vida toda. Vai levar pau a vida toda. Pastor, mas nós não enfrentamos guerras terríveis, mas nós vencemos. Amém. Os mesmos problemas que acontecem no mundo, acontece com quem está na igreja também. Só que a diferença, se a pessoa que está na igreja, que está em Cristo, ela consegue absorver a palavra e se colocar na palavra como Deus manda, não assumindo as obras do diabo para a sua vida, ela vai triunfar sobre as obras do diabo. A Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então, como pode? Entra a Covid em mim e a Covid vai prevalecer contra mim? Cara, não vai. Não vai. Não vai. Quer ver? A Bíblia diz, e o Senhor Deus diz, eu cumprirei todos os dias da tua vida sobre a face da terra, e ponto final. Então, irmãos, o grande problema da raça humana é que nós nos impressionamos com as coisas que estão acontecendo. A pessoa fica com o coração na mão, acha que é o fim dela, que não sei mais o quê. Não cai nisso, gente. Isso é cilada do inimigo. São ciladas do diabo. Por isso que diz a Escritura em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que são armaduras de Deus, pastor? São armaduras espirituais. Ou seja, a palavra é espírito e vida. A fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Então, tudo que diz respeito à palavra de Deus, a Cristo, são armaduras espirituais que nós vamos recebendo do Senhor. As revelações da palavra são armaduras espirituais que eu recebo. Uma delas diz, mas tantos quantos vos batizastes em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Amém. Outra coisa, quem está em Cristo é nova criatura, lavado no sangue do Cordeiro, filho de Deus, feito filho de Deus. Portanto, gente, todo tipo de armadura espiritual está ligado ao quê? À palavra revelada. Amém? No meu nome, quem crê expulsará demônios e curará enfermos. Isso gera em mim, irmão, uma convicção tão grande, porque não foi o homem que disse, foi Jesus que falou. Isso é uma armadura que eu tomei posse. Eu vivo isso. A fé, ou seja, o ato de crer na Escritura, o que está escrito foi Deus que falou e não pode ser anulado. Por isso um princípio vai se cumprir. Acabou e ponto final. Pastor, mas a guerra que eu estou enfrentando é o inferno inteirinho. Não interessa, meu irmão. Que diz a Escritura, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você tem que se colocar na armadura de Deus, se vestir, se revestir de Cristo e das armaduras de Deus da fé para combater contra o mal. Pastor, eu estou com câncer. Não, você que diz. Você está sarado pelas feridas de Jesus. Entende? Por isso, a primeira coisa que as pessoas falam quando vão na igreja, pastor, eu tenho determinada doença. Eu digo, não, você tem Cristo. Eu já corto. Porque se eu dizer que tem, eu não vou nem orar. Não, eu estou anulando a minha fé. Não, pastor, a irmã, o fulano está muito mal. Aí todo mundo diz que está muito mal e todo mundo já enterra antes de morrer. Gente, isso é falta de fé do mais alto nível da degradação e da falta de conhecimento espiritual.
Porque como tu vai combater contra o inimigo se aliando a ele? Por isso, a palavra que sai da tua boca nunca pode estar em conformidade com a palavra que você ouviu, ou com aquilo que você sente. Amém? Os irmãos que estão ligados comigo aí agora, quanta gente foi curado, recebeu um milagrão sobrenatural. Por isso, um princípio tem que viver isso, acreditar, se colocar contra o diabo não como um coitado, mas como alguém que é senhor sobre as obras de Satanás. Por quê? Porque Senhor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador, ele veio para desfazer as obras do diabo e acabou em ponto final. Então eu não vou me colocar numa guerra como um coitado agora, até vou orar, mas não sei, talvez aconteça, que talvez eu vou orar em nome de Jesus e vai acontecer um milagre. Amém? Tem que se colocar na palavra, pessoal. Por isso, olha que interessante, revestivos de toda a armadura de quem? De Deus. Do Deus que é Espírito, para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, que também é um espírito. Só que é um espírito caído, que veio para matar, para roubar e para destruir. Por isso você precisa entender uma coisa, presta atenção nisso. Você é um espírito. Antes de você ser um corpo físico, você é um espírito. Porque o que faz o teu corpo físico ter vida, eu mesmo aqui, levanto as mãos, falo, estou gesticulando, estou me movimentando aqui. O meu corpo físico faz isso? Não, é o meu espírito que está dentro de mim, que faz o meu corpo físico se mover. Então você é um espírito que tem uma alma e mora num corpo físico. Deus, o Deus que te criou, é espírito. E aí você precisa se unir ao Deus que é espírito para combater contra o inimigo que é o diabo, que também é um espírito. Entendeu? E aí que entra esse entendimento. A palavra que Jesus dizia é espírito e vida. Quando você se coloca na palavra, tu está em Cristo e Cristo em você. Por isso não viva como se você estivesse só. Pastor, eu estou enfrentando um problema e eu me sinto muito só. Um princípio, você está me ouvindo e está entendendo a palavra, você crê no nome do Senhor Jesus, então você não está só. Por quê, pastor? Porque Jesus disse que você é templo do Espírito Santo. E quando tu crê no nome dele, você recebe o poder para ser feito filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. E ele mesmo, o Senhor Jesus, no momento que nós adoramos a Deus, entregamos a nossa vida ao Senhor e assumimos a nossa fé no Senhor Jesus, recebendo Ele como nosso único Senhor e Salvador, nós somos feitos filhos de Deus. Naquela hora, recebemos o poder de Deus. O poder de Deus está em nós. Por quê? Porque Ele me faz ser feito filho de Deus pelo poder dEle. O nome do Senhor Jesus está na minha boca. E a Bíblia diz, ninguém diz Senhor Jesus se não for concedido pelo Espírito Santo. Amém. Você precisa entender a palavra. Viver a fé. Só Jesus, Carmen. Irmã Carmen, Deus abençoe toda a família aí. Só Jesus. Carlos, a irmã Hilda, está lá em São Paulo. Quem mais aí? Seu Durval, irmão Durval, Deus abençoe. A Ilza de Farroupilha também. Gente, só Jesus. E o Senhor Jesus é a palavra. Por isso, quando você ouve a palavra, você está te alimentando espiritualmente. Por isso, muitas vezes eu disse, está triste, está meio depressivo. Pastor, estou muito ruim hoje. Não tenho vontade de sair de casa, não tenho vontade de fazer nada. Estou na cama. Mete uns fones de ouvido. Mete um fone nos teus ouvidos e coloca na Bíblia online. Só os Salmos. Começa a ouvir os Salmos. Amém? Depois pega algum capítulo que chamou a tua atenção, palavras que o Senhor Jesus pregou. Ouve. Ouve a palavra. Ouve a palavra. Por quê, pastor? Porque a palavra te criou. Primeira base de tudo. É a palavra que nos criou. E Jesus disse, e repito, a palavra que eu digo é espírito e vida. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Por isso é muito importante.
Logo, não temas. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Amém. Lembra quantas coisas difíceis você já passou na tua vida, sim ou não? Sabe quem estava com você? O que te criou. Nunca te deixou só. Por isso, um princípio. O que começou a boa obra, ele é poderoso para terminar. Deus operou no passado, opera no presente, opera no futuro. Vamos orar? Pai, a tua palavra diz que a nossa luta é nas regiões celestiais em Cristo. Contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade. Meu Deus, e nós invocamos o nome do Senhor Jesus agora. Nas regiões celestiais em Cristo, Pai, nós entramos na tua presença e repreendemos, eu repreendo toda ação do diabo contra a vida dessa pessoa. Toda ação do diabo cai por terra agora. Toda falta também de entendimento, de conhecimento da Escritura seja arrancada da vida dessas pessoas. Se abra-lhes o entendimento para que compreendam as Escrituras. E, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda ação do diabo. Satanás, Lúcifer, te amarro nas regiões celestiais. E tu tem que obedecer, porque Cristo, o Senhor Jesus, te venceu. E está escrito, o príncipe desse mundo já foi julgado. Tu não tem poder e nem autoridade contra o nome do Senhor Jesus e contra quem usa o nome do Senhor. Porque também está escrito, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Sobre essa palavra eu te amarro, diabo. Espíritos caídos, demônios, todo principado, potestade, hoste espiritual da maldade, príncipes das trevas desse século. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós amarramos, repreendemos, eu te amarro e eu digo, sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Poder de Deus. Meu Deus, manifesta teu poder, Pai, na mente, na alma, no espírito, na carne de cada pessoa. Na empresa, no trabalho, no emprego, na saúde, na vida espiritual, em todas as áreas. Toda maldição eu quebro agora, amarro, repreendo todo mal e digo, sai em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim se faça em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai, e para a glória do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Jesus disse, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Não uma parte, toda a força. E nada vos fará dano algum. Crês tu isso? Olha só. Olha o que diz, porque não temos que lutar então contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. Lutar em nome de Jesus. Por isso o ato de orar, quando você fecha teus olhos, você diz, Pai, eu entro na tua presença. Olha o que você está dizendo. Eu entro na tua presença. Onde é que Deus está? No céu. Amém. Por isso, uma coisa, aprenda a lutar espiritualmente. E nunca confesse com a tua boca a derrota. Mas resista ao diabo pela promessa que Deus te deu. Você vai ver quanta coisa boa Deus vai fazer na tua vida. Amém? Aí ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Novamente ele diz no 13. Por isso Deus é espírito. Você tem que tomar a armadura espiritual de Deus. A armadura de Deus. Amém? E aí ele vai explicar. Para que possais resistir no dia mau. Olha que interessante. O dia mau vem contra todos. E havendo feito tudo, ficar firme ainda. Ou seja, não, passei por uma guerra, estou todo arrebentado, não sei o que lá. Não, eu arrebentei com o inimigo. Amém? O dia mau veio. Eu senti a pressão, a guerra. Mas eu triunfei. Amém?
Por isso, para de alimentar coisa ruim na tua vida. Ah, mas eu sofri tanto na minha vida. Olha para mim aqui, para com essa bobeira. Sofreu tanto. Gente, se tu pega, por exemplo, um ano, 365 dias. Pastor, eu tive 20 dias, tem gente que diz, eu tive 20 dias muito mal nesse ano. Tá, queria que ficasse 345 dias mal? Você ficou 20 dias e você venceu. Amém. Para de olhar para as coisas pequenas do diabo e olha para as coisas grandes de Deus. Ou seja, num montante de 365 dias, você teve uma guerra 30 dias, ou que seja 3 meses. Amém, gente. Pastor, eu venci. Pois glória a Deus. Levanta a cabeça, glorifica a Deus. Aí a pessoa fica curtindo muitas vezes os problemas, gente. Que loucura é essa? Não fica dando ênfase para o diabo e crédito para quem é derrotado. Sabe qual é a força do diabo? A tua incredulidade. Você dá força para o diabo. Nós damos força para Satanás, porque ele não tem força nenhuma. Quem tem todo o poder? O nosso Senhor Jesus Cristo. E para quem o Senhor Jesus deu o poder? Faz assim. Eis-me aqui, Senhor. Eis que eu vos dou o verbo dar, vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Isso inclui tudo. Tudo que está escrito aqui. E nada vos fará dano algum. Aí a pessoa fica curtindo. Ah, essa semana eu tive um dia terrível, dia do cão. 7 dias. Aí teve um dia. E por um dia você fica perturbado os outros 6 dias. Gente, eu fiquei, olha para mim aqui. Eu acho que me deu a Covid, sei lá. Eu acho que foi Covid. Deu tudo. Um pacote de coisa. Eu fiquei assim, ó. Vou te dizer, ó. Fiquei 1 semana e pouco. Mas, olha, me doía do dedo do pé até o couro cabeludo. Queimava a cabeça, assim. De baixo a cima, assim. 2 dias terríveis no início. Nem dormi, 2 noites. Isso começou numa quarta-feira, quarta e quinta-feira, na sexta, não, foi quinta e sexta-feira. Aí, na sexta, entrei em guerra, no sábado fui para Farroupilha fazer culto. Domingo estava em cima do altar pregando a palavra. Mas uma guerra, mas Deus deu a vitória. Aí passei aí a semana também, uma guerra, uma batalha. Por fim, para você ter uma ideia, no final, eu ainda perdi a voz. Fiquei 2 dias sem voz. Mas estou com a minha voz boa demais. Vou ficar agora pensando em 2 dias que eu perdi minha voz? Amém? Glória a Deus. Entende? Eu enfrentei uma guerra pouco tempo atrás. E foi alguns dias de batalha. E daí, pastor, como foi? Meu irmão, é como se não foi. Já era, não foi. Estou eu aqui, ó. Por isso, olha para as coisas boas que Deus faz. Pastor, eu estou enfrentando uma guerra. Então lembra das outras guerras que você enfrentou. E onde é que estão as outras guerras? Tenta procurar elas para ver se você acha elas. Não, você passou por elas. Você está aqui. Entende? Você está aqui. E você tem experiência. E essa experiência também é armadura espiritual. Pastor, eu enfrentei um inferno há 10 anos atrás. Uma doença para a morte eu enfrentei. E agora veio outra situação. Enfrenta de novo. Amém? Por isso a própria Bíblia diz, lembrai-vos das coisas passadas, que eu sou o Senhor. O próprio Deus diz isso. Ele é Deus. O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Deus diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu era. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Por isso você não pode se deixar levar por coisas que vêm. Eu sempre lembro quando começou a tal da pandemia. Um desespero, todo mundo. Eu dizia, irmãos, o que diz a Bíblia? O mundo vai acabar com pandemia? Não. Então para com essa bobeira, gente.
Levanta a cabeça. E outra coisa, só vai morrer, só morre se é hora de ir. Senão não vai, não vai e não vai. Tem irmãos da igreja que ficaram 40 dias internados. Estão aí com a gente. Tem gente que foi para o hospital morto. Estão aí com a gente. Gente, acorda. As pessoas são tão bobas espiritualmente falando. Essa que é a realidade. O problema está nisso. Essa bobeira que dá, a pessoa não se coloca na palavra. Você é de Deus. Deus, ele conta com você. Gente, sabe por que Deus revela a palavra dele para nós? Porque ele acredita que nós vamos executar a obra. Por isso a palavra de Deus é revelada para nós. O próprio Deus crê, acredita em nós, e nós não acreditamos. Em nós e muito menos em Deus. Ou seja, Deus está dizendo, eu sou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aí a pessoa numa guerra ali fica desesperada. Não tem mais isso não. Não tem mais isso. Teve tempos na minha vida assim que eu não tinha um conhecimento mais profundo da palavra, mas dava ali um desespero, um momento assim terrível que vinha. Eu comecei a dominar isso. Amém? A ponto de me sentir tão mal que eu estava quase caindo. Só grudei no móvel da casa, invoquei o nome de Jesus. Quem é que caiu? Caiu quem estava querendo me derrubar. Amém? Por isso você tem que entrar em guerra. Passei por 2 acidentes violentíssimos. Invoquei 2 vezes o nome do Senhor. Nos 2 acidentes, estou aqui, sem nenhum arranhão. O último acidente que eu capotei meu carro, 10 capotadas, só o dedo ficou torto. E eu fui fazer uma chapa lá, só do dedo, chapa. Ah, mas não quer que chame ambulância? Chamar ambulância para quê? Deus me fez passar pelo deserto, não vai preparar para mim. Deus me fez passar pelo Mar Vermelho, acaso não vai preparar para mim uma mesa nesse deserto? Meu amigo, Deus me fez passar pelo Mar Vermelho, Ele é comigo em qualquer situação. Amém? E glória a Deus por isso. Eu não sei, eu tenho a minha fé. Irmão, eu sou assim. Eu sou assim. Não sei porquê, mas eu sou assim. Então, vive a fé. Você tem que entender uma coisa. Você é a imagem e a semelhança de Deus. E quando Deus revela a palavra dele para você, é porque ele está confiando a palavra dele para quem? Para você. E por que ele faz isso, pastor? Porque ele acredita em você. Deus acredita em você. Por isso que ele revela a palavra para você. Amém? Ele crê, ele acredita que nós vamos executar conforme nos foi revelado. Gente, isso é sobrenatural. Nós temos um Deus que acredita em nós. Mas nós, muitas vezes, o ser humano não acredita em Deus. Não acredita que pode todas as coisas, naquele que fortalece. Lembra a história de Moisés? Moisés estava no deserto lá, cuidando das ovelhas, no campo e tal, e ele viu uma sarça ardendo com fogo, e aí ele foi e olhou e disse, mas vou me aproximar para ver essa maravilha. E quando ele se aproxima, Deus fala com ele, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aí Deus começa a falar com Moisés e dizer para Moisés, Moisés, tu vai ir até o Egito e vai libertar o meu povo. Sabe o que Moisés disse para Deus? Na face de Deus, não, eu não, Senhor. Eu não vou. Não sei nem falar direito. Começou a dar um monte de desculpa. Deus se irou contra Moisés, quase matou ele. Por quê? Porque Deus estava dizendo, Moisés, eu sou contigo. Eu vou estar contigo. Aí chegou um momento que Deus olhou para Moisés e disse, Moisés, acaso Arão não é teu irmão? Pois bem, tu vai ser a boca de Deus e ele vai falar por ti. Por isso que Deus aí mandou Arão junto com Moisés. Ele não quis ir sozinho. E Deus queria que ele fosse. Por isso, olha para mim aqui. Sabe quem você nunca pode perder? Deus. Ainda que todos se abandonem, não tem problema. O problema é se Deus se abandona. Só que aí entra a questão. Deus nunca nos abandona. Nós é que sempre abandonamos ao Senhor.
Irmão, você tem que observar uma coisa. Jesus, ele te criou e ele é o verbo. Aí ele se faz carne como você também. Amém? Ele, na forma humana, ele nos deu exemplo de como nós devemos agir. Assumir a palavra de Deus para a nossa vida e viver a palavra. Amém? Eu sou o que Deus diz que eu sou. E acabou e ponto final. Não vou aceitar outro pensamento. Isso é um princípio que você deve viver. Você não pode ficar se destruindo, se autodestruindo. Ah, pastor, mas é que eu não sou nada. Mas e quem que é? Nós não somos nada por nós mesmos. Agora, olha para mim. É Deus que nos faz ser. E quando Deus me faz ser, eu sou. Amém? Por isso eu não sou por mim, mas eu sou por Ele. E você deve assumir isso para a tua vida. Viver essa fé. Assumir posição espiritual. Te unir com Deus. Formar o mesmo espírito com o Senhor. Para arrebentar com o inferno. Botar o diabo no lugar dele. Qual o lugar do diabo, pastor? Debaixo dos teus pés. Por isso, um princípio, você é a carne de Deus. Um dia o Senhor Jesus se fez carne. Deu exemplo para nós de como nós devemos proceder. Mas agora, ele está no mundo espiritual, ele se manifesta no nosso meio em espírito, porque ele está em espírito entre nós. Quando nós estamos na igreja ou duas pessoas estão reunidas no nome dele, o que ele disse? Ali no meio delas eu estarei. Então o Senhor que é espírito, ele está onde? Entre nós, procurando o quê? Um coração que crê de todo o coração para ele habitar e fazer morada em nós. Por isso Jesus disse, aquele que crê, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Esse que me ama será amado por meu Pai, e eu e o meu Pai viremos nele e nele faremos morada. Você imaginou o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra morando em você? Fazendo em você morada? Você abrindo a tua boca como se Deus mesmo estivesse falando? Pois é isso que acontece. Um dia os discípulos ficaram preocupados com o que deveriam falar e não sei mais o que. Olha o que o Senhor Jesus disse. Não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque o Espírito Santo vos dará a palavra. Ele vai ensinar-vos do que vocês devem falar. Gente, isso é extraordinário. Por isso se entrega para Deus. Outra coisa importante. Olha só, aqui tem mais coisas. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ou seja, na verdade, o que é a verdade? A palavra. Não abre mão da verdade. O que é a verdade? O que está escrito. E vestida a couraça da justiça, a justiça de Cristo. O que Jesus operou por nós na cruz do Calvário é a justiça de Deus em nosso favor. Amém? E aí diz, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja, tu está na palavra e tu não abre mão da palavra. Tomando sobretudo o escudo da fé. A fé, pela fé. Com que podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Ou seja, as palavras que jogam contra você, que você ouve. Você vai no médico, o médico está fazendo o trabalho dele. Aí ele diz, ó, você tem isso. Aí você sai do médico dizendo que tem o que ele disse. Não aprendeu nada com o Senhor Jesus, com os discípulos, nem com o pastor Pavanda aí agora na Rapa do Tacho. Não aprendeu nada. Entra aqui, sai aqui. Eu nunca estou doente. Eu tenho Cristo comigo. Isso você tem que assumir. Para com essa coisa de assumir para a tua vida aquilo que o diabo está jogando contra você. Não assume, vive a fé. Por isso diz, tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Ou seja, a convicção da minha vida eterna, minha salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você perceber, tudo gira ao redor da palavra. A palavra de Deus é tudo isso aqui para nós. Pela palavra que vem a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra de Deus. E o Senhor Jesus é a palavra, Ele é o verbo. E Ele que criou tudo que existe, tudo que há. Ele me criou e te criou. Por isso você precisa compreender quem você é em Cristo e acabou. Não tem esse negócio, meu irmão.
vai para cima, arrebenta com o inferno. Agora um detalhe, tu tem que estar em Cristo. Entregar a tua vida para Jesus, como diz ali, o capacete da salvação. Você já é uma pessoa batizada nas águas? Não, pastor, então não é salvo. Marcos capítulo 16, 15, em diante, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quem falou isso foi Jesus. Aí as pessoas ficam, gente, eu acho tão engraçado. Tem gente que eu preguei e prego a palavra há 17 anos e ainda não desceram as águas. Vocês não têm fé. Vou falar de novo, não tem fé. Tenho, pastor. Então no próximo batismo se prepare e vem se batizar. Eu vou te batizar. Você já está 10, 15 anos, 20 anos, 17 anos ouvindo o pastor Pavan, fora os outros pastores. Que barbaridade. Por isso a pessoa vive assombrada. Gente, tem que assumir a posição em Cristo. Olha o que Jesus vai falar em João capítulo 5, versículo 24. Antes eu quero orar por você, Pai. Ajuda todos a terem entendimento dessas coisas. O entendimento nos leva ao conhecimento de quem nós somos em Cristo. Meu Deus, a tua palavra diz que nós somos a tua geração. E se somos geração de Deus, não podemos cuidar que a divindade seja semelhante à obra de um homem, a obra de pensamento humano, uma imagem feita por intelecto, o pensamento humano. Por isso, Deus, nós não podemos ser, Pai, irresponsáveis a ponto de negligenciarmos que o Senhor é Espírito, e não uma matéria, feita, ainda mais feita por uma humana. Meu Deus, quantas pessoas rejeitam a tua palavra por causa da idolatria nojenta? Meu Deus. Tua palavra diz em Atos 17, 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. E sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja obra de ouro, de prata, pedra. Meu Deus, ajuda as pessoas a entenderem que o Senhor é Espírito. E nós somos um Espírito. E o Senhor, que é Espírito, habita no nosso ser, no nosso corpo físico. Porque o Senhor precisa, sim, de um corpo físico aqui na terra para fazer a obra. Por isso, Cristo mesmo não veio em espírito, ele veio num corpo físico. Se fez carne e habitou entre nós, dando-nos o exemplo de que, se nós nos unimos contigo, Senhor, somos um mesmo espírito com o Senhor, conforme diz 1 Coríntios 6, 17. Meu Deus, mas aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito. Portanto, Pai, eu abençoo a vida, a alma, o espírito de cada pessoa, o corpo, a carne de cada um que me ouve. Sejam curados, abençoados, sejam o templo do Espírito Santo. Vivifica-os, Pai, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Isso é muito forte. Agora, olha o que Jesus vai falar em João 5, 24. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. Diga, tem a vida eterna. Não terá, já tem. Meu Deus, isso aqui é sobrenatural. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você está na vida, você não está na morte. E olha o que Jesus vai falar no 25. Em verdade vos digo que vem a hora, daí ele diz. Vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Amém? Olha que palavra sobrenatural. Por que Jesus diz os mortos? Porque toda a raça humana pelo pecado original estava morta. E está morta. Gente,
tem que entender a palavra. Quem nunca ouviu essas coisas, você tem que ouvir. Você está morto espiritualmente, você precisa acreditar, crer no Senhor Jesus para sair da morte e para a vida. Do poder de Satanás, que é o mundo, para o poder de Deus, que é a palavra. Jesus está dizendo claramente, em verdade, verdade, eu digo que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Meu Deus, é sobrenatural. Amém? Você tem vida. A própria vida de Deus está em você. Cristo está em você. Acordem, meus irmãos. Vocês têm poder e autoridade sobre toda a obra do diabo. Tem que assumir isso, viver isso, acreditar. Deus acredita em você. Você que não acredita em você. Você acha que você não pode. Que você, pastor, eu não posso, pastor. Claro que pode. Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. Então não limita o poder de Deus sobre a tua vida. Para com essa bobeira. Gente, misericórdia. Então olha que interessante. Jesus ele está dizendo, em verdade, verdade, eu digo que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e quem ouvir, viverão. Quem é os mortos? Aí entra a questão, o pecado original, o pecado de Adão e Eva. Quando aconteceu o pecado, eles entregaram toda a raça humana ao domínio de Satanás. Toda a raça humana. E aí a Bíblia diz que nós estávamos mortos em pecados e em ofensas quando Deus ainda sacrificou Jesus por nós. Estando nós mortos ainda em pecados e ofensas, Deus Pai deu em sacrifício o único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí as pessoas, quem está no mundão, o pessoal acha que tem Deus, você está com o diabo na tua vida, você tem que acordar, você tem que sair do mundo, tem que parar de bobeira espiritual, crer na palavra, assumir posição espiritual, parar com essa bobeira de religião, onde você vai uma vez por ano na igreja, acha que vai para o céu. Não, você está no inferno. Entendeu? Você está no inferno. Quem te impede de você se entregar para Cristo é o próprio diabo. Acorda, raça humana. Acordem. Todos os homens numa mesma condição. Eu também estava na mesma condição. Mortos por causa dos nossos próprios pecados. E também, já começando pelo pecado original. Como o ser humano se deixa levar pelo diabo, na verdade. Tem pessoas que não vão para a igreja porque não querem, entendeu? Porque não querem largar o diabo. E vivem se enganando. Não, pastorzinho, eu vou para o céu. Não, você vai para o inferno. Não tem o que fazer, gente. Quem não tiver em Cristo vai se perder, pessoal. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer vai ser condenado. As pessoas dizem que acreditam em Jesus, mas não creem na palavra dele. Que vergonha. Olha o que diz, olha o que Jesus vai dizer daí no versículo 28. No 26. Porque como o Pai tem a vida eterna, tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Só dois têm a vida eterna. Três, né? Deus Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Só. Ninguém mais. Por isso Lúcifer caiu e quebrou a cara. Vai ser destruído depois. E olha o que vai dizer daí o 27. Deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Aí ele usa o termo, estão no sepulcro. Então, essa primeira fala que Jesus usou sobre mortos, ele está se referindo a toda a raça humana que não crê nele. E quem passar a ouvir a voz dele e crer, vai sair da morte para a vida. Mas quem não crê permanece morto. Morre e vai para o inferno que nem pedra na água. Tchum! Mas não tem. E olha o 29. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Sério, né?
que é fazer o bem, pastor? Um dia os judeus pediram, mestre, qual é a obra que nós temos que realizar para agradar a Deus? A obra que agrada a Deus é essa, que creiais no nome daquele que ele enviou. Esse é o princípio. Fazer o bem é você crer primeiramente no Senhor Jesus e, naturalmente, as boas obras que a Bíblia exige e mostra que nós devemos praticar. Amém? Ou seja, não dizer que crê em Jesus e viver como um diabo na terra. E infelizmente tem muita gente que vive assim. Né? Nós também. Essa aqui é a realidade, todos nós. Já tivemos momentos que nós acreditávamos em Deus, mas procedimos como Satanás. Conforme o diabo. Essa é a realidade. Principalmente no mundão. E mesmo depois da igreja, quantas situações ruins que a gente viveu e não era para ter vivido, fez e não era para ter feito. Isso é coisa do demônio. Com qual propósito o diabo ele se levanta contra quem está dentro da igreja, pastor? Para matar a pessoa a segunda vez. Porque se ele conseguir matar a segunda vez, já era. Jesus morreu uma só vez. E não vai morrer de novo para nos salvar. A Bíblia diz que aquele que provou dos poderes do mundo vindouro e retrocedeu, é impossível que haja arrependimento. Porque Cristo morreu uma só vez. E quem vai pisar novamente sobre o Filho de Deus? De jeito nenhum. Por isso tem uma só oportunidade, não joga fora. Ai, Jesus, e olha o 29 então. E os que fizerem o bem então, para a vida eterna, e os outros vão ressuscitar para a condenação eterna. É Jesus falando isso. Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Então tem que olhar para a palavra. Jesus diz no 41, eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Agora o 43, olha que interessante. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Olha o que Jesus está dizendo. Ele veio em nome de Deus Pai e o ser humano rejeitou ele, tanto que mataram na cruz. Hoje as pessoas matam Jesus todo dia. Não creio, não quero, não vou na igreja, não entrego minha vida para Jesus. Que bobeira, gente. Acordem. Saiam da morte. E aí se levanta, sabe o quê? Um cara que recebe espíritos, não sei mais o quê, recebe 30 e poucos espíritos. Aí esses aí eles acreditam. Jesus está dizendo exatamente isso. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros? Ou seja, como você pode colocar a tua fé em alguém que é mortal e deixar de crer naquele que só ele tem a vida eterna, como Jesus diz? Deus Pai e o Senhor Jesus é que tem a vida eterna. Se você colocar a tua fé num anjo, num santo, tu vai para o inferno. E tem que ir, sabe por quê? Porque você é um rebelde. É uma pessoa teimosa, cabeçuda, que não ouve, rejeita Cristo, que é o teu Criador, para seguir a criatura e cometer o mesmo pecado de Lúcifer. Ou melhor, de 1/3 dos anjos que deixaram de crer no Deus que criou eles para acreditar no Lúcifer. Como o ser humano é esquisito, gente. Acreditam no Lúcifer, não creem em Deus. Por isso, todos que creem em santos e anjos estão crendo não na palavra do Senhor, mas na palavra de Satanás. Depois não digam que não foram avisados. Fico em cima dessas doutrinas religiosas, gente. É suicídio, pessoal. Ai, pastor, o senhor prega muito duro. Está na Bíblia. Jesus disse isso. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como ser salvo, gente. Tem que olhar para a palavra. E aí uma coisa assim, ó, 2 coisas você tem que fazer que é fundamental. Ficar firme na palavra, porque aí tu tá firme em Deus. E acreditar que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Tu é uma bênção. Pode ter certeza disso.
Deus se faz uma bênção. Um dia Deus olhou para Abraão e disse, sê tu uma bênção. Olha que palavra. Eu vou dizer de novo aqui, por nós mesmos, não somos nada, mas Deus nos faz ser. E eu não vou anular a palavra do Senhor. Por isso eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Paulo, apóstolo Paulo pregava sobre isso. Enfrentou cada luta que, meu Deus, aquele camarada lá. Olha, só Jesus. Cara, impressionante, irmão. A história do apóstolo Paulo é algo assim fantástico. É muito linda a história dele. O cara permaneceu firme no Senhor, o Senhor sempre com ele, e ele sempre pregando as verdades duras do Evangelho, onde é só Cristo e ninguém mais. Então não vem com esse papo furado aí, ai pastor, o senhor ofende a minha fé. Tu não tem fé. A tua fé não vale nada. Porque quando você não coloca a tua fé naquele que te criou, você está colocando a tua fé no diabo. Pastor, mas é no anjo Gabriel. Não é anjo Gabriel nenhum. Pastor, o anjo Gabriel apareceu para mim, eu adoro ele, ele fala comigo, eu falo com ele, ele diz que vai me salvar. Você está falando com o diabo, não é com o anjo Gabriel. A Bíblia diz que Satanás se transfigura até em anjo de luz, para enganar as pessoas que desprezam a palavra que Cristo falou, que desprezam o Criador. Por isso não tem esse papo furado aí. Ah, pastor, o senhor ofende a minha fé. Você vive a vida toda ofendendo aquele que te criou e não abre o coração para a palavra de Deus. E você se engana e pensa que vai para o céu. Você está indo para o inferno, criatura, meu Deus do céu. Acordem. Por isso tem que observar a palavra. Um princípio, olha para mim aqui. Nenhum dos santos é isso aqui melhor do que você. Por quê, pastor? Porque toda a raça humana foi destituída da presença de Deus. Todos caídos por causa do pecado original. E Pedro, Paulo, João, Lucas, Maria são santos por causa de Cristo. Não são santos por causa deles. Para você seguir eles. Siga Cristo, siga Deus. Não deixa o diabo te enganar. O diabo sempre criou essa coisa de querer atrair as pessoas para si. Primeiro atraiu 1/3 dos anjos para ele, e agora ele está na terra enganando todo mundo, diz a Bíblia, gente. As pessoas têm uma mania de querer contender com o Criador, pelo amor de Deus. Como nós podemos anular a Escritura, pessoal? Por isso que o mundo está desse jeito, porque as pessoas querem anular a verdade de Deus e querem que a verdade delas, que é uma mentira, seja a verdade. Por isso esse mundo está fazendo o quê? Tudo o contrário. O certo virou errado e o errado está virando certo. E ai de quem dizer que está errado. Ficam endemoniados, né? Ficam possuídos. É como casamento. Casamento é homem e mulher. Entendeu? Acabou e ponto final, cara. Não tem uma pergunta. 2 homens pode gerar uma criança? Gera uma criança? Não, pastor, então foge disso, que é cilada do diabo contra você, que é um ser humano que Deus amou, ama, mas você está se destruindo por causa de um prazer estúpido chamado sexo. Um amor que é, na verdade, contra a tua própria alma. 2 mulheres podem gerar uma criança? Não, então para com essa coisa. Fuja do pecado. Fuja do pecado. E não é porque é o homossexualismo que é o pior pecado. Ah, o homossexualismo é o pior pecado. O pior pecado, sabe qual é? É negar o Criador. Homossexualismo, bebedeiras, drogas, adultério, fornicação, prostituições, tudo é pecado. As pessoas, o ser humano que se envolve com as coisas erradas. Aquilo que Deus criou é deturpado, infelizmente, pela própria criação. É como a cana. Uma pergunta, quando você espreme a cana, sai cachaça? Não, né? Quando você espreme a uva, sai vinho alcoólico? Não, né? Você sabia que nenhuma bebida alcoólica... Me apresenta uma árvore que gera álcool. Uma planta. Ah, pastor, a cana gera álcool pela manipulação do homem.
Mas a cana em si não, é garapa, ou a guarapa. Amém? Pode tomar um barril que tu não vai... Agora, o homem usado pelo diabo, ele pega aquilo que Deus criou na sua essência e pureza e deturpa. Sempre foi assim. Não caia mais nisso. Pai, eu oro por todos e abençoa a vida, a alma e espírito de cada pessoa que vai me ouvir. O Senhor criou tudo naturalmente, Pai. E as coisas naturais que o Senhor criou são tão boas. Como é bom chupar cana. Me deu água na boca só de lembrar. Como é bom degustar uma boa uva. Deu água na boca só de lembrar, Senhor. Mas o homem, usado pelo próprio inimigo, cria o álcool para destruir vidas humanas. E os bêbados não herdarão o reino de Deus. E a sociedade, por nunca observar de fato e de verdade a tua palavra, Senhor, sempre caiu nesse engano de ter que ter a tonturinha. Meu Deus, eu sou da época que para ser homem tinha que beber e fumar. Depois eu aprendi que para ser homem tem que crer na tua palavra, Senhor. E lutar contra o diabo, os demônios. Aí sim vai ser homem. Porque no demais é só escravo de Satanás. Obrigado, Senhor, por nos tirar da escravidão e por tirar para essas pessoas que vão me ouvir também e vão entender isso e vão dizer, Senhor, eu quero a minha libertação. E eu já te agradeço, Pai, por tirar tantas quantas pessoas vão me ouvir do pecado, das coisas erradas, da morte e do inferno. Porque quando vencemos o pecado, Senhor, a tua palavra mesma diz que nós vencemos a morte. Vencemos o diabo e o inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito da vida é a salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, todos nós pecamos e falhamos. E bem-aventurados aqueles que reconhecem os seus pecados e que voltam-se para ti, Senhor, a fim de que, pela fé no teu nome, sejam todos lavados no sangue do Cordeiro e purificados dos pecados. Eu abençoo a vida, a alma e o espírito de cada pessoa em nome do Senhor Jesus. Declaro abençoados, curados, libertos. Declaro abençoados em todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e graças a Deus. Erga a mão direita para o céu e diga, eu posso todas as coisas no Senhor Jesus que me fortalece. Amém e graças a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Digam glória a Deus aí dentro da tua casa. Gente, estudem a Bíblia. Na Bíblia está a tua identidade. E a tua identidade bíblica é uma bênção. Pode ter certeza. Filho de Deus, lavado no sangue do Cordeiro, nova criatura. Ungido, consagrado ao Senhor. Gente, é tanta coisa boa na Bíblia. Por isso não fuja do que Deus quer para você. Seja o que Deus tem revelado para você. Acredita em Deus e acredita em você também. Depois que você está aqui, ó, na palavra. Glória a Deus. Creia. Deus é contigo. Deus é contigo. Se não fosse, eu não teria dito. E você não teria tantas experiências que já teve na tua vida, né? Pastor, eu só estou aqui por um milagre. Eu também. Glória a Deus. Eu talvez por uns 10, 15, 20, 30, 40, 50. Perdi as contas já. De tantas vezes que Deus me guardou. Por isso a minha vida é dele. A Bíblia diz, aliás, aqueles que vivem agora não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você é uma bênção. Você é bênção de Deus. Amém. Ajuda a obra de Deus se você sentir no teu coração. Pix 22042199 contrários 53. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus e um abraço. Até amanhã, ou às 20 horas ou 21 horas, eu vou estar aqui, mas eu anuncio antes o horário que eu vou estar. Tá bom, gente? Fica com Cristo e uma coisa importante, você é o templo do Espírito Santo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.